Uma nova pesquisa feita pelo Datafolha mostra um cenário inalterado na disputa pela presidência da República e aponta que, se a eleição fosse hoje, Lula poderia ser eleito no primeiro turno. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados, o petista aparece com 47% das intenções de voto contra 29% de Jair Bolsonaro. É uma diferença de 17 pontos. Na pesquisa anterior, feita em junho, Lula tinha os mesmos 47% e o atual presidente Jair Bolsonaro, 28%. Então, 28% na pesquisa anterior, 29% agora Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 8%, Simone Tebet, do MDB, com 2%, André Janones, do Avante, Pablo Marçal, do PROS e Vera Lúcia, do PSTU, surgem com 1% cada. Não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Emael, do Democracia ou da Democracia Cristã, Luciano Bivar, do União Brasil e General Santos Cruz, do Podemos. Brancos e nulos somam 6% e 3% não responderam. E aí, por que é que aqui está a informação de que Lula poderia ser eleito no primeiro turno, sendo que ele tem 47% das intenções de voto? Porque se forem considerados apenas os votos válidos, né, sem os brancos e nulos, aí Lula teria 52% das intenções de voto e Jair Bolsonaro 32%. Ciro Gomes ficaria com 9%. Com 52%, Lula liquidaria a fatura já no primeiro turno. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados, Lula tem 38% e Jair Bolsonaro 26%. Ciro Gomes aparece com 3% e Simone Tebet com 1%. Brancos e nulos totalizam 6% e 25% não sabem. Agora, uma boa notícia para o presidente, né? Segundo o Datafolha, Bolsonaro cresceu 6 pontos entre as mulheres, mas ele continua muito atrás. Ele tem 27% agora, contra 46% de Lula. O petista, por sua vez, ganhou terreno entre os homens, subiu 4 pontos e nesse recorte lidera por 48 a 32. Entre quem ganha até 2 salários mínimos, Lula tem 54% e Jair Bolsonaro 23%. Entre os evangélicos, Bolsonaro leva vantagem. O atual presidente tem 43% contra 33% do petista. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por uma diferença de 20 pontos. Petista tem 55% das intenções de voto contra 35% do presidente. Em junho, Lula tinha 57%, Bolsonaro 34%. Agora tem também um outro índice medido pelo Datafolha, que é o índice de rejeição. E aí Jair Bolsonaro lidera, né? Tem o maior índice de rejeição segundo a pesquisa. 53% dos entrevistados dizem que não votariam de jeito nenhum no atual presidente. Lula é rejeitado por 36% dos eleitores e Ciro Gomes por 25%. Datafolha ouviu 2.556 pessoas entre os dias 26 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. Margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e a pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR 01192/2022. Bom, é isso. Em relação à aprovação do governo, os números são desanimadores para Bolsonaro. Há boas e más notícias para o presidente nessa pesquisa Datafolha, Carla Bigato. O governo tem 45% de reprovação e 28% de aprovação. Só 28% dos brasileiros acreditam que o governo Bolsonaro é bom ou ótimo. Esse é o pior desempenho de um postulante à reeleição a essa altura do mandato, desde que esse instrumento foi criado em 1997. O Bolsonaro, a essa altura do campeonato, tem uma popularidade menor que a de Dilma Rousseff, que a de Lula, que a de FHC, que a de qualquer presidente que tenha tentado a reeleição. A boa notícia para o presidente é que a reprovação dele, nessa pesquisa, pelo menos, apontou para baixo. Era de 48%, caiu para 45%, e a aprovação subiu de 25% para 28%, ou seja, fora da margem de erro. Ele ganhou algum terreno, mas continua... E ganhou também terreno entre mulheres, os mais pobres, católicos, nordestinos, que são alguns dos calcanhares de Aquiles de Jair Bolsonaro. Então essas são as boas notícias, mas é muito pouco.
para quem teve uma semana de fatos positivos, né? A queda no preço da gasolina, a redução da inflação, o anúncio dos programas sociais advindos da PEC Kamikaze. São boas notícias, mas que não surtiram o efeito que seria desejado pelo presidente, pelo menos nessa pesquisa Datafolha. Muito pouco o terreno que o presidente conquistou. Ele diminuiu 3 pontos em relação a Lula e continua sendo não competitivo no segundo turno. Perderia para todos os candidatos. É uma situação desesperadora. Há apenas 2 meses do primeiro turno, por mais que o dinheiro do Auxílio Brasil turbinado ainda não tenha caído, esses caraminguás devem render alguns votos a Bolsonaro, especialmente entre os mais pobres, mas por enquanto esse efeito não existiu. Tanto é que Lula, segundo essa pesquisa, poderia liquidar a fatura no primeiro turno. E tem uma novidade importante aqui envolvendo eleições. Atenção! O Grupo Bandeirantes fechou um pool de veículos de comunicação com a TV Cultura, o UOL e o jornal Folha de São Paulo para realizar o debate. Esse encontro será realizado aqui no estúdio principal da Band no dia 28 de agosto, é um domingo, às 9 horas da noite, claro, com cobertura completa e transmissão simultânea aqui na Band News FM. Antes disso, no dia 7, a Band realiza debates entre os candidatos aos governos em 9 estados, além do Distrito Federal. Não é uma novidade. Em 1989, nos primeiros debates pós-redemocratização realizados aqui na Band, eles também aconteceram por meio de um pool de emissoras de TV aberta. E essa era uma reivindicação de candidatos, especialmente de Lula, que achava o número de debates exagerado, porque tem o debate da TV aberta, tem os debates dos portais, tem os debates dos jornais, tem o debate de não sei lá qual associação, tem o debate das rádios. Era uma reivindicação para que esse número fosse reduzido, a formação desses pools. Muito bem, está formado. Entre Band, Cultura, UOL, Folha de São Paulo, já não há mais razão para que algum dos candidatos não compareça a esse encontro marcado para o dia 28. Esperamos ver todos aqui no estúdio, porque o eleitor merece. Né? Merece acompanhar esse confronto, merece que perguntas incômodas sejam feitas a seus candidatos, merece saber o que esses candidatos pretendem fazer pelo Brasil. Não adianta o presidente falar, o que eu vou fazer é isso aí que eu estou fazendo já. E não é assim que funciona. Segundos mandatos são completamente diferentes, as circunstâncias são diferentes, o cenário internacional é outro, o Brasil é outro. E Lula também não pode simplesmente dizer, vocês já conhecem meu trabalho, eu governei o Brasil por 8 anos, também é outra década. Né? São outros tempos, é uma outra realidade, são outros desafios. O Brasil hoje é outro país. Então é importante que a gente tenha esse encontro, que todos compareçam, porque, repito, o eleitor merece, cara Bigato. Pois é, e desse ano para o ano que vem, a coisa está muito diferente também no que se refere a orçamento, né? A grana e a tudo isso. Então é importantíssimo a gente ouvir. Será, sim, um debate de ideias. Agora, falando em debate de ideias, Megali, a defesa de Jair Bolsonaro chama de, entre aspas, debate de ideias, um encontro com embaixadores em Brasília em que o presidente fez ataques, sem provas, às urnas eletrônicas. Rafael Procópio. O encontro do presidente Jair Bolsonaro com diversos embaixadores não teve caráter eleitoral, de acordo com a defesa do chefe do executivo. A reunião aconteceu no último dia 18 e nela Bolsonaro fez diversas acusações sobre as urnas eletrônicas e o Sistema Nacional de Votação, que já foram desmentidas pelos órgãos responsáveis nos últimos anos. Ainda de acordo com a defesa do presidente, as acusações são parte de um debate de ideias para aprimorar as eleições. Esse posicionamento foi feito ao Tribunal Superior Eleitoral após diversas queixas de partidos de oposição e outras entidades, depois da divulgação do teor das falas de Bolsonaro. O fato é que essa situação trouxe também repercussões internacionais. Um dia após a reunião, o porta-voz americano no Brasil divulgou um comunicado dizendo que os Estados Unidos confiam no sistema eleitoral brasileiro e que o Brasil tem um histórico de eleições livres. Bom, fica difícil tentar convencer os outros de que aquilo não era um evento eleitoral, quando o Bolsonaro, inclusive, soltou um vídeo de campanha, né, em que ele aparece sendo abraçado por apoiadores. Vejam como eu sou querido, onde eu vou, eu sou recebido por tanta gente que me abraça. Como se isso fosse relevante naquele momento. O meu adversário não tem nada de... Se isso não é discurso de campanha, eu não sei o que é discurso de campanha. E se a defesa de Bolsonaro entende que um presidente
aspergindo mentiras, espalhando lorotas e distorções sobre o sistema eletrônico, enquanto dezenas de embaixadores ficam boquiabertos e mudos diante daquele absurdo, se ele acha que isso é um debate de ideias, ok. Tivemos um debate de ideias. Só que a opinião da defesa de Jair Bolsonaro não conta muito, contam os fatos. O que a gente teve foi um ataque contra a democracia brasileira e contra o sistema eleitoral. Ah, mas é para melhorar o sistema. Não, esse debate já foi feito, já foi travado no fórum adequado, que é o Congresso Nacional. Já foi votado no plenário. Ponto final. A gente está há 2 meses das eleições. Não é o momento da gente ter essa conversa, sendo que não há, a lei nem permite que o sistema eleitoral seja alterado a essa altura do campeonato. Agora, Megali, se isso é chamado de debate de ideias pela defesa, é bom esperar outra coisa do debate aqui do povo de veículos de comunicação, né, encabeçado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Debate de ideias, aqui, meu amor, é outra coisa. Aqui vai ter que expor plano de governo, aqui vai ter que rebater crítica, aqui vai ter que falar com o eleitor. Isso sim é debate de ideias. Então todo mundo ligado aqui só para reforçar a informação. E uma tretinha né? ou outra também, né? Uma tretinha ou outra, por que não? 28 de agosto, né? Um domingo às 9 horas da noite. Então é isso. Debate de ideias real oficial é aqui no Grupo Bandeirantes, nesse pool de veículos de comunicação. Grande notícia. Não há mais razão para que alguém não compareça. Vamos em frente, Calabigato. Vamos sim. A gente vai falar agora voltar a falar sobre a carta, né, da democracia. Carta em apoio à democracia, porque centrais sindicais decidem se juntar às mais de 300 mil assinaturas, e o Reni Ravanelli vai trazer mais informações pra gente. As maiores centrais sindicais do país decidem de forma unânime assinar o Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça. O documento é organizado por entidades da sociedade civil, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que geralmente tem posição oposta à dos sindicatos. Líderes da CUT, Força Sindical, UGT e outras 5 centrais também orientaram os militantes a assinar a Carta pela Democracia feita pela Faculdade de Direito da USP e participar do ato de lançamento do manifesto em 11 de agosto. Antes, no dia 2 do próximo mês, as centrais sindicais confirmaram que vão estar em uma manifestação em defesa do sistema eleitoral e contra a violência política. Ontem, Jair Bolsonaro afirmou que o manifesto é claramente contra ele. Quem é contra a democracia no Brasil? Em 3 anos e meio, algum ato meu contrário à democracia? Eu acho que nós temos ao contrário, de outras pessoas contrárias à democracia. Nós somos pela transparência, pela legalidade, uma nota política eleitoral, por parte que nasceu, lamentavelmente, né, na Fiesp, em São Paulo. Se não tivesse o viés político nessa nota, eu assinaria, sem problema nenhum. Mas voltou para o lado de defesa de outro poder. Eu acho que o equilíbrio nos poderes tem que existir. E nós sabemos por onde é que anda o desequilíbrio aqui no Brasil. Está claramente que é contra a minha pessoa, que é favorável ao ladrão, não vou falar quem é esse ladrão. Em um evento na Universidade de Brasília, Lula fez ataques a Jair Bolsonaro. Vira e mexe, o presidente diz que não tem corrupção no governo dele. Me parece que ele não sabe a família que tem. Me parece que ele esqueceu do Queiroz. Me parece que ele esqueceu da quadrilha da vacina. E agravante, para toda e qualquer denúncia perto dele, ele por decreto decreta sigilo de 100 anos. Que é uma coisa que nós vamos fazer um revogaço no primeiro dia de governo. Ministros da Defesa de 21 países, incluindo o Brasil, assinam uma declaração reafirmando o compromisso com a defesa da democracia nas Américas. Destaque agora de João Pedro Melo. A declaração de Brasília, que marcou o encerramento da Conferência de Ministros da Defesa, foi assinada nesta quinta-feira. O texto aponta os temas que serão estudados nos próximos grupos de trabalho, as conclusões dos debates e o compromisso dos Estados-membros no âmbito das conferências e da democracia. O fato é que o documento determina que os países devem ter governos democráticos e devem fortalecer a ordem democrática na região. Além disso, existe um artigo que diz que as eleições periódicas, livres, justas e baseadas no sufrágio universal e secreto, como expressão da soberania do povo, são itens essenciais para uma democracia. Com mais uma redução, a gasolina fica, em tese, mais barata a partir de hoje, hein? Marcos Sadoc tem os detalhes.
A partir de hoje, a gasolina está 15 centavos mais barata para as distribuidoras depois de mais uma redução da Petrobras. O valor passa de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro. Antes de chegar ao consumidor final nas bombas, ainda há o acréscimo de valores de mistura obrigatória dos biocombustíveis, impostos federais e estaduais e a margem de lucro dos postos e distribuidoras. De acordo com a companhia, a redução acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. Na semana passada, a estatal já havia anunciado uma redução de 20 centavos no valor do litro da gasolina, mas muitos motoristas ainda não notaram a mudança. Gerentes de postos justificam que ainda estão vendendo combustível adquirido por preços anteriores à queda, e mudar os preços antes de novas compras poderia gerar prejuízo. E a gente tem o destaque ao vivo, direto da capital paulista, chegando com Lucas Josino. Onde é que você está agora, Lucas? Está naquele posto? É na Zona Leste esse posto? É ali na Radial? É isso aí? Como é que tá a gasolina por aí? Já caiu? É isso, Carla. Tô por aqui. Bom dia para você, pro Megali e pros nossos ouvintes. Não, viu, Carla? Sadoc estava certo. Isso deve acontecer em todo o Brasil. O caminho, quando há uma redução, o caminho entre a distribuidora e as bombas é um pouco mais longo do que quando a notícia é de aumento no litro da gasolina, no valor do litro da gasolina. Por aqui, ainda deve demorar 1-2 dias para baixar, justamente porque o gerente do posto usa aquele argumento de que, olha, a gente está com o estoque antigo, precisa acabar esse estoque antigo, a gente vai comprar um novo, e aí vai reabastecer as bombas, e aí com isso o motorista vai pagar mais barato. Deve cair 11 centavos. Essa é a média, pelo que nós apuramos, na bomba, para o motorista. Quando há esse decréscimo de 15 centavos, então, o desconto para as distribuidoras deve cair 11 centavos na bomba. Aqui está R$ 5,69 o litro da gasolina. Está caro comparado a outros postos aqui da cidade de São Paulo. Mesmo assim, o posto está bem movimentado agora. O que eu percebo é os motoristas perguntando, vai cair? Vai cair quando? Vai baixar quando? E aí, enquanto isso, eles abastecem com 20, 30 reais só para se manter. E aí depois conseguem abastecer, encher o tanque, pagando mais barato. O segredo é pesquisar, né, cara? Tem que ir de posto em posto, anotar para saber quando vai ficar mais barato, se já está mais barato, para encher o tanque e ficar mais barato assim. E aí quando encontra esse posto com combustível mais barato, dá aquela preenchida total no tanque, porque aí você vai rodar bastante, até encontrar um outro. Para poder fazer essa pesquisa, precisa também de gasolina, né, Lucas? Infelizmente. Então é isso, obrigada, Lucas Josino. Volta mais tarde aqui, trazendo mais informações para o ouvinte da Band News. Bom trabalho, Lucas. Beijo para vocês, até mais. Beijo. A Petrobras apresenta um novo balanço com lucro superior a 50 bilhões de reais no segundo trimestre. Gabriela Morgado. A Petrobras anuncia distribuição recorde de dividendos para os acionistas, após um lucro de 54 bilhões e 300 milhões de reais no segundo trimestre do ano. O valor distribuído vai ser de 87 bilhões e 800 milhões de reais, sendo mais de 32 bilhões pagos à União. O lucro líquido da empresa foi divulgado ontem. O resultado é quase 22% maior do que o registrado nos 3 meses anteriores. Segundo a Petrobras, os números estão relacionados ao maior volume de vendas de derivados e de petróleo e aos aumentos dos preços de derivados e gás natural. Sabe quem deve estar rindo à toa com esse lucro? O presidente Jair Bolsonaro, aquele que falava em estupro, em crime contra os brasileiros, em crime de lesa pátria, ao citar os lucros estupendos da Petrobras, quando a Petrobras se recusava a atender as suas exigências de reduzir na marra o preço dos combustíveis. Dessa vez, o governo federal encaminhou, a gente informou aqui durante a semana, um ofício às principais estatais brasileiras, as 4 principais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES e a Petrobras, para tentar, por meio dos lucros dessas empresas, cobrir o rombo com a PEC eleitoral, com a PEC kamikaze, com a PEC dos benefícios, chame como quiser. Esses dividendos são uma parte do lucro das empresas que é distribuído aos seus acionistas. No caso das empresas que estão listadas na Bolsa, que são o Banco do Brasil e a Petrobras, o principal acionista é a União. Então, pode apostar que dessa vez o presidente vai ficar bem quietinho ou vai comemorar em silêncio, né? No escuro, no banheiro, esse lucro fabuloso da Petrobras, porque é graças a isso que ele chamava de estupro e crime contra a nação que o governo vai conseguir cobrir uma parte do rombo criado pelo próprio governo com a PEC kamikaze. Bom, e o 5G chega hoje a mais 3 capitais brasileiras. Fala aí, Luciana Viana.
Belo Horizonte, Brasília, João Pessoa e Porto Alegre entram hoje na era da internet 5G. Para o presidente da Associação Brasileira dos Operadores de Telecomunicações e Provedores de Internet, Robson Lima, é preciso que as empresas e o poder público atuem conjuntamente para que o acesso a esta tecnologia seja em massa. O dificultador maior vai estar nisso aí, em a Anatel e demais órgãos e governos cobrar mais das operadoras para que isso chegue transparentemente em toda a população, não somente de classe A ou de classe B, ou aonde estão os maiores PIBs, né? A Anatel definiu que as operadoras Claro, Vivo e TIM vão ser responsáveis pelo fornecimento da rede. As próximas capitais a contar com a tecnologia 5G serão São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Goiânia. A data, no entanto, ainda não foi definida. A paciente mantida em cárcere privado em um hospital no Rio de Janeiro pode ser submetida a novas cirurgias. Gustavo Sleman. A paciente que acusa o médico equatoriano por cárcere privado pode passar por mais 3 procedimentos cirúrgicos após ser transferida para o Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio. Dayana Cavalcante, de 35 anos, foi submetida a mais uma remoção do tecido necrosado na região da barriga nesta quinta-feira. A informação é do advogado Ornélio Mota. Segundo a Polícia Civil, a paciente foi internada em um hospital particular em Duque de Caxias para reparar cirurgias plásticas feitas em março por Bolívar Guerreiro Silva. Nesse período, ela passou por pelo menos 8 procedimentos e estava sendo impedida de deixar a unidade. Megali é Argentina, hein? O bicho tá pegando na Argentina. A gente teve o anúncio recentemente de uma nova ministra da Economia, né? No meio dessa treta toda envolvendo o presidente e a Cristina Kirchner, que é vice. E eles estão em pé de guerra. E aí, eis que teremos, ou os argentinos terão, um novo super ministério da economia com um novo ministro depois de um mês, mais ou menos, do anúncio da última mudança, né? É a segunda troca em 30 dias no país que enfrenta uma inflação de 64% em 12 meses. Conta aí pra gente mais, Arthur Queiroz. O presidente da Câmara da Argentina, Sérgio Massa, assume um conjunto de ministérios do governo: Economia, Desenvolvimento Produtivo e Agrícola, Gado e Pesca e Relações com órgãos internacionais e de crédito. O anúncio ocorre menos de um mês após a nomeação de Silvina Batakis para o cargo de titular da Economia. Ela, que renunciou, agora assume um cargo no Banco Nación. Massa foi ministro de Nestor e Cristina Kirchner. Porém, durante o segundo governo de Cristina, que hoje é vice-presidente, ele foi para a oposição, onde criou o partido Frente Renovadora. Em 2015, ele concorreu à presidência, mas perdeu para Maurício Macri. Em 2019, se tornou aliado do atual presidente Alberto Fernandes. É Shakira, hein? Rapaz! Aí, ó. Shakira pode ir pra cadeia. Meu o Ministério Deus. Público da Espanha pediu uma pena de 8 anos 8 de cana. anos. Pra cantora por fraudes fiscais. Segundo o MP, a artista colombiana lesou o Estado em 14 milhões e meio de euros. Ao evitar o pagamento de impostos entre 2012 e 2014. Caramba, quanto dinheiro a Shakira ganha pra ficar devendo 14 milhões e meio em 2 anos? A tese da acusação é de que no período a Shakira já teria iniciado o relacionamento com o zagueiro Piqué e morava em Barcelona. Só que a cantora nega e alega que naquela época ela tinha residência legal nas Bahamas, paraíso fiscal, coisa e tal, e que ela tinha que pagar, portanto, os impostos de lá. Ela não seria uma cidadã uma cidadã barcelonesca? Catalã, vai. Pronto. A casca de banana tá lá, ó. Aí ele pega e atravessa né? pra... Pra quê, né? Entrar nela. Pra quê inventar de falar o gentílico de Barcelona? Isso. Pronto. Ela não era uma cidadã catalã. Isso. Ela era uma cidadã de Bahama. Ai, Megali, só você, Shakira, Waka Waka. My Hips Don't Lie. Tomara que muito bom. Mas Paga! pode? Vai lá, Shakira, paga. 14 milhões e meio. Porra, ué, quanta grana, raspa que é lá. isso? Vende um carro. Vende uma casa na praia. Pronto, paga. E resolve o problema. Não, e pro Piqué isso aí deve ser o quê, né? Aí chega pra ele e fala, ó, amor,
Aconteceu um negócio. Preciso te contar uma coisa. Estourei o limite do Mozão, cartão. Boa. aconteceu um negócio. O quê? Eu posso ser presa 8 anos por sonegação fiscal. Vamos lá, Quanto é que resolver você isso. precisa? Vai, tira o talão de cheque do bolso. Pronto, 14 assim, milhões e Eu meio. acho que ela tem mais grana que ele, hein? Eu Tem, acho deve que ter. Ela deve ter. Entre Piquet e E Shakira, Shakira. quem... Ai, meu Deus, eles estão separados. Ah, é? Ai, meu Deus do céu. É mesmo? E travando uma guerra, diz aqui o nosso ouvinte. Oh, meu Deus, a Priscila Toledo. Meu mundo caiu, Priscila Toledo, depois Então, pronto, dessa. Essa alternativa não existe Ai, mais. gente do céu. Paga a grana, vai, Olha Shakira. que fazem, Shakira, Acho que pelo não quer amor te de ver Deus. na cadeia, não. Isso é de legal jeito demais. nenhum, é mesmo. Legal demais foi o resultado do São Paulo. Ontem tem ouvinte falando, nossa, mas por que o Megali tá tão ácido hoje? O São Paulo ganhou ontem. 1-0. Megali, melhor que 1-0, nada, vai. Claro que melhor que nada, mas é pior do que 2. Muito pior que 3 e consideravelmente pior do que seria um 4-0. 1-0 é um resultado perigoso, hein? O América Não, mas foi uma... cascudo. É. Perdeu pênalti. São Paulo correu risco. Aliás, eu nunca vi um pênalti tão mal batido, pelo amor de Deus. Mas era uma zagueiro do partida América dura. atrasou pro Thiago. 1-0. Aliás, 2 1-0, né? 2 1-0. 2 vitórias tricolores ontem. Vamos ver a primeira manchete da Aline Fanelli. Fala, Aline. O São Paulo sai na frente na disputa das quartas de final da Copa do Brasil. No estádio do Morumbi, o tricolor fez 1-0 no América Mineiro com gol de Luciano no primeiro tempo. Na segunda etapa, Thiago Couto defendeu um pênalti de Iago Maidana. Foram 51.297 torcedores na noite de ontem, o terceiro maior público do Morumbi nesta temporada. Como mandante, são 8 vitórias em 8 partidas de mata-mata em 2022. O tricolor levará vantagem do empate para o jogo de volta no dia 18 no Independência, às 8h30 da noite. Eu ia falar que o Fluminense podia ganhar um título esse ano, né? Que futebol interessante do Fernando Diniz. Aliás, o Fernando Diniz merece levantar uma taça uma vez na vida. É claro que eu não tô torcendo pro Flu na Copa do Brasil, mas se o meu time não chegar lá, que o Fluminense levante essa taça. É um futebol muito bom. Talvez o mais bacana de se ver nesse ano. E do Rio de Janeiro, a manchete exatamente do Flu chega com Cristiano Pinho. O Fluminense larga na frente do Fortaleza por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, depois de bater o tricolor de aço por 1-0 no Castelão. O gol da vitória foi marcado por Nonato. A partida foi marcada por interferências do VAR, que anulou um gol também do Nonato no primeiro tempo, e outro de Romero, do Fortaleza, na segunda etapa. As equipes voltam a se enfrentar no Maracanã no dia 17 de agosto, às 8 da noite. Quem avançar pega na próxima fase Corinthians ou Atlético Goianiense. Eu sei que a gente tem que acelerar aqui e tudo mais, só que hoje é sexta-feira. Chegou a mensagem do Edson Siqueira. Podia ser isso aqui, ó. O tema é Shakira. 1 hora falando besteira e bobagem sobre a Shakira, que falta de assunto. Vocês são péssimos. Volta, Sheila. Foram 30 segundos, Edson. Vamos rever esse cronômetro aí. Cara, outra coisa. São 7h32. Você Sexta-feira, tá azedo desse cara, jeito. é. Aliás, o Júlio do Embu tá falando, pô, vocês não leem revista de fofoca? Exatamente, era isso que eu ia falar, Júlio. Não. O Brasil não deixa a gente saber das fofocas da Shakira. Todo dia é uma coisa diferente, aí é imposto, aí é não sei o quê, aí eleição é urna. A gente não consegue nem se atualizar sobre isso. Eu adoraria estar lendo a Tititi, a Não minha é? novela. Conta aqui o Júlio que o Piquet colocou uns córneos na Shakira. ó. E aí a nossa outra ouvinte disse assim, eles estão separados, gente, vocês não sabem. Traiu, inclusive, no último jogo do Barça. Toda vez que o Piquet pegava na bola, a torcida gritava, Shakira! Shakira, Shakira. Ei, que coisa, hein? Triste. É isso aí, sexta-feira a gente vai falar de Shakira sim, meu querido. Um beijo pra você. Será que ele vai falar de Shakira também? Vai nada. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. O
no caso, a última a saber não foi a Shakira, fomos nós. Nossa, realmente. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai? Bom dia, Luiz Guilherme Megali. Sempre uma saudação para ela, a Carla Bigato. E ontem, São Paulo, olha com as calças na mão, viu? Viu, meu caro Megali? O teu São Paulo ganhou de 1-0 do América porque o Couto, que você afirma que é o melhor goleiro do mundo, pegou um pênalti. O gol foi do Luciano, um bom atacante, um bom centroavante, é um fazedor de gols. No mais, depois de 7 séculos, a CBF foi rápida e teve uma grande decisão ontem. Por mais que doa, no Luiz Flávio de Oliveira. Ele é um ótimo técnico, ele é um ótimo apitador, um ótimo árbitro, entenderam? De uma família espetacular. O irmão dele, Paulo César de Oliveira, apitou muito bem e hoje é um excelente comentarista de arbitragem na TV. E conheço até o irmão deles, o terceiro irmão, e a mãe dele, a mãe deles que eu entrevistei muitas vezes na televisão em minha carreira. A mãe maravilhosa, os 2 filhos e tem um terceiro lá que tem um bar na cidade de Cruzeiro, né? No Vale do Paraíba. Agora, a CBF não quis saber. Milagrosamente, rapidamente, suspendeu o Luiz Flávio de Oliveira e o nosso amigo do VAR também, porque foi uma vergonha, foi uma indecência a arbitragem no Maracanã na quarta-feira. Então é isso aí, bom final de semana para todo mundo e é nóis. Vai, Corinthians!